Na terceira questão, nós vamos refletir sobre o uso da crase. E nessas 24 orações que temos aqui, acho que será possível construir algum tipo de conhecimento a respeito desse sinal tão problemático nas nossas escritas. Para começo de conversa, eu vou explicar um pouco, de modo geral, o que significa a crase. E aí a gente vai detalhar em cada um dos itens o posicionamento ou não do acento crase. Então, a crase, como eu falei, aqui é um acento que vai marcar o encontro, vamos dizer assim, de uma preposição a e um artigo a. Então, para que haja crase, é obrigatório a existência de dois as, sendo um preposição e o outro artigo. Daí, por essa razão, a crase só é empregada em palavras femininas. Antes a gente não entendia muito bem o porquê dessa regra, mas agora fica mais claro, né? Então, vamos analisar aqui algumas dessas orações, aliás, todas, e vamos ver a presença ou não da crase. Porque não é tão simples assim. A gramática portuguesa ela nos faz essas iscas. Então a gente sabe que é o encontro de dois as. Só que em determinadas circunstâncias, um determinado a não vai estar por um determinado motivo. Já por outra razão, a crase vai ser dispensada, embora subentenda-se a presença de dois as. Então vamos entender mais ou menos com base na análise em cada um desses itens quando tem ou não a presença da crase. Vamos lá. Aqui no primeiro item nós temos: o plano dos bandidos saiu às avessas. Quando eu digo às avessas, eu vou pensar, né, se tem crase ou não. Nesse caso, vai ter crase. Porque se eu substituir essa palavra avessas, que é uma palavra feminina, por uma palavra masculina, por exemplo, contrário, o que eu vou ter? Ao contrário. O plano dos bandidos saiu ao contrário. Quando eu digo ao, fica bem específico, aliás, fica bem explícito a presença de uma preposição, no caso a, e o artigo o. Significa dizer que quando a palavra é feminina, nós vamos ter o a mais o a. Então, por isso, nós vamos ter crase. No caso da oração 2, não chegaram a saber quem era a autoridade. Não chegaram a saber. A saber vai ter crase? Não. Por quê? Porque é um verbo no infinitivo. Então, o verbo no infinitivo não pede crase. Quem era a autoridade? A autoridade vai ter crase? Não. Porque a mesma coisa equivale ao dizer o chefe. Então, eu digo o chefe. Então, eu digo a autoridade. Então, eu localizo aí aqui apenas o artigo a. No caso do item 3, fui à casa, mas voltei logo. Fui à casa é a minha casa. Quando eu estiver me referindo à minha casa, não vai necessitar de marcar com a crase. Agora, se eu dissesse fui à casa de meus pais, aí, né, nesse caso precisaria da crase, porque é uma casa especificada. Não é qualquer casa, é a casa de meus pais. Não fui àquela farmácia. Toda vez que você tiver aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas ou aquilos, você vai ter crase. Por quê, Polly? É a junção de um a, preposição, não fui a, porque quem vai a algum lugar. Qual é esse a algum lugar? É aquela. Então, esse pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, tem o seu a, que vai se juntar à preposição do verbo, e aí vamos ter o fenômeno crase. Encontrei-o à porta de minha casa. Equivale a dizer encontrei-o ao portão de minha casa. Então, nesse caso, a porta vai ter crase.
Porque quando eu substituo por uma palavra masculina, fica ao. Se substituindo por uma palavra masculina ficar ao, não tenha dúvida, este A vai ter crase. Item 7. À noite se reuniam para ouvi-lo. À noite tem crase? Nesse caso, sim. Que equivale a dizer pela noite. Pela é uma junção da preposição por. Então, vai ter, no caso, a crase. Além de à noite ser uma locução adverbial. Todas as locuções adverbiais terão crase. À noite, à tarde, às pressas. Toda locução adverbial vai ter crase. Não desobedeça a ninguém. Ninguém é pronome indefinido. Sendo pronome indefinido, não necessitaremos colocar a crase. Os guardas ficaram a uma grande distância. Aí eu tenho o a diante de um artigo indefinido uma. Nesse caso, não precisarei colocar a crase, justamente por causa do artigo indefinido. Você entregou a encomenda à dona Luísa? Nós temos entregou a encomenda. Quem entrega algo, ou seja, não tem preposição. Se não tem preposição, a gente vai ter o quê? Somente o artigo. Se tem somente artigo ou somente preposição, eu não tenho crase. Lembrando que para haver crase eu tenho que ter artigo feminino e preposição. Se eu tiver só uma ou só a outra, não vou ter crase. A dona Luísa. Diante de dona, eu não vou precisar colocar crase. Você deu parabéns à sua Alteza? A sua Alteza. Sua Alteza é o que? Pronome de tratamento. Sendo pronome de tratamento, eu não coloco crase. Ela foi à Paraíba. Bom, quando se trata de nome de lugares, a gente vai fazer um joguinho. Eu vou ter aqui, ela foi à Paraíba. Volta. Então, venho da Paraíba. Se eu venho da Paraíba, eu tenho crase. Agora, se, por exemplo, São Paulo, ela foi a São Paulo, volta. Eu venho de São Paulo. Como eu tenho de, então eu não tenho crase. Agora, se tiver da, aí eu tenho crase, que é o caso da palavra Paraíba. Vamos ver aqui. Ele não se prendia a nenhuma garota. Nenhuma, pronome indefinido. Nesse caso, nós não teremos crase. Compareceu à prova indisposto. Equivale ao exame. Então, se eu trocar a palavra prova por exame, então, compareceu ao exame. Apareceu ao, significa dizer que eu tenho um artigo definido, feminino, a, e uma preposição. Porque quem comparece, comparece a algum lugar. Nesse caso, eu vou ter preposição a e artigo a. Então, compareceu à prova, vai ter crase. Fez a prova indisposto. Quem faz alguma coisa. Você não ouviu preposição, então eu vou ter somente o artigo. Nesse caso, não tenho crase. Não me referi a Vossa Excelência. Vossa Excelência, pronome de tratamento. Então, nesse caso, nós não vamos precisar colocar a crase. Peço à senhora que tenha paciência. Senhora é uma exceção. Diante da palavra senhora, eu não vou colocar crase. Enfim, encontraram-se face a face. Por ser uma repetição, face a face, eu não vou colocar crase.
ele chegou a essa região há anos. Antes do pronome essa, eu não vou colocar crase. Remeti à senhorita o lenço. Quem remete, remete a alguma coisa, a alguém. Então, embora senhorita seja um pronome de tratamento, eu vou colocar a crase, que trata-se de uma exceção. E aí eu volto lá para o item 17. Peço à senhora que tenha paciência. Eu tinha dito que não ia precisar da crase porque era uma exceção. Não, tá errado. Peço à senhora, quem pede, pede algo a alguém. Senhora, sendo pronome de tratamento, talvez não pedisse crase. Mas temos aí uma exceção. Então, nesse caso, peço à senhora, teremos crase nesse item. Tanto no item 17 quanto no item 20. Remeti à senhorita. Irá a uma hora qualquer. Hora indeterminada, ou seja, a uma hora qualquer. Não é uma hora precisamente. Uma hora qualquer, hora que eu não sei qual é. Então, nesse caso, nós não teremos crase. Já se acostumou a Madame Angélica. Quem se acostuma a alguma coisa ou a alguém. Acostumou a Madame Angélica, teremos crase. Levou a encomenda à sua tia. Sua, pronome possessivo feminino. Nesse caso, nós teremos a opção de escolher colocar ou não colocar a crase. É optativo. O aumento entra em vigor a 0 hora. Diferentemente do outro item que tratava de hora, nesse caso nós sabemos bem direitinho que hora é essa. Então é a 0 hora. Não há uma hora qualquer. Não é uma hora indeterminada. É uma hora determinada. Sendo assim, diante de hora determinada, eu vou ter crase sim. Espero que vocês tenham conseguido memorizar alguma coisa, tirar alguma dúvida, ou até mesmo aprender alguma coisa com o que eu disse aqui neste vídeo. É um pouco longo, porque a questão é a maior de todas, né, no caso, e com muito mais riqueza de detalhes. Então eu espero que, se houver alguma dúvida, os e-mails comecem a chegar o mais rápido possível. Então, mais uma vez, eu reitero aí os meus desejos de boa sorte e de bons estudos, tá bom?